Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Maio é o mês da família e na semana passada eu falei a respeito da família nos padrões bíblicos, mostrando aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito do papel do marido e também da esposa no lar. No estudo de hoje eu quero falar com vocês a respeito de qual deve ser a postura dos pais e dos filhos, de acordo com a Bíblia. Como eu falei no último estudo, nesses últimos meses as famílias estão tendo uma experiência nunca tida antes. Estamos tendo a oportunidade de passarmos mais tempo juntos. Isso pode ser bom se maridos e esposas, pais e filhos se amarem, se respeitarem, cumprindo os mandamentos de Deus escritos em sua palavra. Mas isso também pode ser ruim se em uma família cada um pensar em si mesmo. Em algumas casas o desentendimento, a gritaria, o desrespeito e a ignorância afastam uns dos outros. E no caso do relacionamento entre pais e filhos, vemos que a falta de respeito dos filhos para com seus pais e dos pais para com seus filhos, a desobediência dos filhos, a fraqueza, o despreparo e o desespero dos pais acabam por afastarem ainda mais as suas famílias dos padrões bíblicos. Então, vamos ver agora o que a Bíblia nos ensina para sermos filhos melhores e pais melhores que agradem a Deus. Em primeiro lugar, eu quero falar com os filhos. Os filhos, diz a palavra de Deus, eles devem honrar os seus pais. E eles devem fazer isso obedecendo-os no Senhor. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 1, ele vai nos dizer o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias os homens seriam desobedientes aos pais. Está lá em 2 Timóteo 3, versículos 1 e 2. E nós estamos vivendo os últimos dias. A rebeldia contra os pais é cada vez maior a cada geração que passa. E nesta geração os filhos são tiranos, desafiando os pais, maltratando, abusando e desprezando a autoridade dos pais. E veja, a honra aos pais é o quinto mandamento, quinto dos 10 mandamentos, né? O primeiro dos mandamentos da segunda tábua da lei. Lembrando que a lei moral de Deus ela é dividida em duas partes. A primeira, composta dos 4 primeiros mandamentos, ela se refere aos mandamentos que temos com relação a Deus. E a segunda tábua da lei, do 5º ao 10º mandamento, é a parte que nos cabe com relação ao nosso próximo. E qual ou quais os primeiros próximos de um ser humano? São seus pais. Por isso que o primeiro mandamento, ele refere-se ao nosso relacionamento com os nossos pais. Se um filho ou uma filha obedecerem, honrarem a seus pais, consequentemente esse filho, essa filha irão cumprir os demais mandamentos, não matando, não adulterando, não furtando, não dizendo falso testemunho e não cobiçando. Agora, quando um filho honra a seu pai, ele não o envergonha, sendo assassino, adúltero, ladrão, mentiroso ou cobiçoso. Por isso que obediência e amor são os dois lados da mesma moeda. Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E também é por isso que o resumo dos mandamentos é: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Por isso que se um filho diz ao seu pai e à sua mãe que os amam, esse amor ele deve ser manifestado através da obediência. O filho que ama, obedece. Isso porque amor não é sentimento, amor é atitude. O filho que diz amar a seus pais, mas desobedece, é um filho mentiroso. Mas veja, essa obediência ela deve ser no Senhor. É o que diz o final de Efésios 6:1. O filho que obedece a seus pais está, em última instância, obedecendo ao próprio Deus. O filho e a filha precisam entender que os seus pais foram colocados por Deus como autoridade em suas vidas. Alguns jovens eles vão à igreja, participam de acampamentos, cultos de jovens, ministérios, federações, mas são desobedientes aos seus pais. Dizem servir a Deus, mas não se submetem aos seus pais. Pais estes que foram colocados pelo próprio Deus como autoridade sobre as suas filhas. Por isso que um filho que ama ao Senhor, ele deve amar a seus pais, prestando-lhes obediência. Por isso que obedecer aos pais no Senhor não leva a um amor interesseiro. Alguns filhos, principalmente crianças, obedecem apenas interessados em ganhar alguma coisa. O fato é que alguns pais também não conseguem dominar os seus filhos e barganham a obediência deles, prometendo algo em troca. Assim, esses filhos serão mal acostumados e desenvolverão uma obediência interesseira, obedecendo apenas se ganharem algo em troca. Então é aquele pai, aquela mãe que fala: olha, se você me obedecer, eu te dou um doce, eu te dou um sorvete, eu te dou um brinquedo, eu te dou aquele celular, eu te dou uma viagem, enfim. Isso não pode acontecer. Num lar cristão, isso não deve acontecer. Os filhos devem obedecer aos seus pais obedecendo a Deus. Não devem obedecer buscando levar vantagem. Não devem obedecer buscando interesses, né? A obediência do Senhor não visa nada em troca. Nós não obedecemos a Deus para ganharmos alguma coisa, mas obedecemos a Deus porque já ganhamos a nossa salvação. Os filhos, então, devem obedecer a Deus como expressão da sua gratidão a Deus. Obedecer aos pais no Senhor significa que essa obediência vai além se os pais são crentes ou não. Um filho crente que tenha pais descrentes, ele ainda assim deve obedecer a seus pais, né? Porque foi Deus quem colocou esses pais como pais de sua vida, como autoridade na sua vida. É por isso que Paulo ainda diz lá em Efésios 6:1 que isto é justo. Obedecer aos pais do Senhor é justo. Vejam, leis existem para serem cumpridas. E quando nós vemos leis sendo descumpridas, nós achamos isso injusto. Queremos que justiça seja feita quando um crime é cometido. Agora, um filho, uma filha desobediente também são vistos por Deus como injustos, como descumpridores da sua lei, merecedores da condenação, da morte. E isso é tão grave que lá naquele texto que eu citei lá no início de 2 Timóteo 3, Paulo coloca a desobediência aos pais no mesmo nível de pecados como egoísmo, avareza, jactância, arrogância, blasfêmia, ingratidão, irreverência, crueldade, entre outros. Isso nos leva a uma segunda verdade, que os filhos eles devem honrar os seus pais para que tenham uma vida boa e longa, né? Efésios 6 novamente, os versículos 2 e 3 vamos dizer assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O filho obediente será uma pessoa feliz. A primeira promessa na vida de uma pessoa
vida boa e longa, mas isso é condicionado à obediência aos pais. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, se um filho fosse desobediente, seus pais o levariam às autoridades da cidade e este filho seria morto. Olha lá em Deuteronômio 21, versículos 18 a 21. Diz assim: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e da sua mãe, e ainda castigado, não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Então, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, um filho rebelde era morto. Era condenado à morte. Veja, a desobediência aos pais é grave. É muito grave. Não é um pecadinho que deve ser deixado de lado, não levado em conta. Às vezes, algumas pessoas acham bonito criança birrenta, ou como dizem alguns, aqui mesmo, no interior, criança reineira. Isso não é bonito. Aliás, isso é muito feio, é pecado. Deus não se agrada disso, porque todo pecado ele leva à morte. Então você, filho, você não deve ser alguém que desonra a seus pais. Pelo contrário, quando você honra seus pais, Deus abençoa a sua vida. E na Bíblia, nós temos exemplos de filhos que foram rebeldes contra seus pais e morreram ainda na sua juventude. Por exemplo, os filhos do sacerdote Eli eram desobedientes e Deus os matou. Da mesma forma, os filhos de Davi, Aminon e Absalão, eles foram mortos na sua juventude por causa da desonra ao seu pai. Agora, já o filho pródigo, apesar da sua insensatez, da sua insanidade, do seu desejo pela morte do pai, que ele se interessava mais pela herança do que pela própria vida do pai, esse filho se arrependeu. E o seu pecado o fez sofrer, chegando próximo até mesmo de morrer de fome. Mas quando esse filho se arrependeu, a graça do pai se manifestou, recebendo-o de volta em sua casa. Então você que me ouve, jovem, adolescente, criança, você que é filho, você que é filha, Deus lhe deu pais para você obedecê-los. E é um privilégio ter pais crentes, que nos educam na palavra do Senhor. Mas mesmo que você porventura não tenha pais crentes, você deve obediência a eles, honra a eles. Pois quando você obedece seus pais, você estará fazendo a vontade de Deus, você estará obedecendo ao próprio Deus. Então, analise a sua vida. Se você estiver desobedecendo a seus pais, faça como o filho pródigo. Peça perdão a Deus e peça perdão a eles. Retorne à obediência. Você só tem a ganhar. Deus ele te promete com isso uma vida abençoada. Mas agora eu tenho uma palavra aos pais. E a Bíblia nos ensina que os pais eles devem educar os seus filhos com sabedoria. Voltando ao texto de Efésios, capítulo 6, versículo 4, a primeira parte, nos diz assim: e vós, pais, não provoqueis seus filhos a ira. Eu creio que é o desejo de todo pai e toda mãe crentes ter sabedoria para educar os seus filhos. Na antiguidade, era o pai o responsável pela educação dos filhos. Por isso que aqui, na língua original, no grego, Paulo se dirige aos pais, homens. Mas esse versículo pode ser aplicado tanto a pais como a mães também, não há problema. E aqui
Paulo nos ensina que os pais não devem provocar seus filhos à ira. E o que é provocar um filho à ira? Toda vez que um pai ou uma mãe protege demais o seu filho, ou o despreza, ou o maltrata, ou o desestimula, ou usa palavras rudes, ou agride esse filho com palavras ou fisicamente, ele pode tornar esse filho ou essa filha uma pessoa irada. Os pais, eles são a primeira autoridade na vida de uma pessoa. Mas exercer a autoridade não é uma coisa fácil. Ter autoridade sem ser autoritário exige da graça de Deus. Pai e mãe precisam ser firmes com seus filhos, mas com amor. É por isso que Paulo escreveu aos Colossenses 3:21. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. No entanto, provocar os filhos à ira não significa deixarem os filhos deitarem e rolarem, fazendo aquilo que quiserem. Um pastor certa vez me contou que uma vez ele foi visitar uma família e enquanto ele estava na sala da casa conversando com o casal, um filho pequeno, ele gritava e pulava ali no meio da sala, no meio daquele ambiente, né? E estava atrapalhando a conversa. E o pai e a mãe não fizeram nada, não chamaram a atenção daquela criança, não pegaram aquela criança, levaram para um outro cômodo para conversar com ela, né? Ou para discipliná-la até. Pelo contrário, esse pai virou para o pastor e disse o seguinte: eu já não sei mais o que fazer com esse meu filho, então eu deixo ele fazer o que ele quiser. Veja, um pai que não coloca limites no seu filho provocará ira nesse filho quando ele ouvir um não. Por que será que alunos rebeldes não aceitam receber um não dos seus professores? Ou por que muitas vezes jovens adultos e até adultos mais velhos não aceitam obedecer à autoridade de um chefe ou de um patrão? É porque os pais foram extremamente permissivos, não exercendo autoridade nesses filhos. Assim, esses filhos vão se tornar irados. E isso nos leva à segunda verdade com relação aos pais. Os pais, eles devem educar os seus filhos levando-os à maturidade. Então, de novo, Efésios 6:4, a segunda parte, a parte B. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então percebam, os filhos, eles não devem ser levados à ira, eles não devem receber uma má educação, permissiva, agressiva, desestimulante, mas eles devem ser criados na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu já disse agora há pouco que a nossa geração é uma geração indisciplinada. Como eu falei agora há pouco, pergunte a professores e a patrões que empregam jovens. Crianças, adolescentes e jovens muitas vezes fazem o que querem, não se importando com os outros, nem mesmo com os seus pais. E pais fracos produzem filhos indisciplinados e rebeldes. É por isso que a disciplina deve vir desde cedo. Provérbios 22:6 vai nos dizer o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Entenda que mesmo a criança pequena, o bebezinho é um pecador, tendo capacidade natural de desobedecer a seus pais. É por isso que desde cedo a criança deve ser disciplinada. E a disciplina, eu sei, nem sempre será algo agradável. Por isso que lá em Hebreus 12, versículo 11, nós lemos: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então a disciplina, meus irmãos, conforme esse texto de Hebreus, nem sempre será algo alegre, mas será algo triste. Mas a disciplina leva-nos a sermos mais justos,
Quando você disciplina seu filho vai crescer sendo alguém justo, cumprindo a justiça de Deus. É aquilo que nós vimos com relação aos filhos. Os filhos que obedecem aos seus pais, eles fazem isso no Senhor porque é justo. E os pais que disciplinam os filhos fazem isto para torná-los justos também. E às vezes, a disciplina com vara é necessária. Nem sempre, mas às vezes será necessária. Mas veja, a vara ela nunca deve ser usada com violência. Ela deve causar dor, sim, mas nunca pavor. Assim como uma injeção dolorida é necessária para nos curar de uma doença, às vezes a vara dolorida será necessária para curar a doença, o pecado da rebeldia em um filho. A vara, ela, quando é mal usada, pode inclusive até causar traumas. A história nos conta que o pai de Martinho Lutero ele era muito rigoroso, ao ponto de ser violento e cruel. Na verdade, o pai de Martinho Lutero era tão severo com ele que Lutero tinha dificuldade de orar a oração do Pai Nosso, porque na sua mente a palavra Pai não representava nada além de severidade. Por isso que Lutero costumava dizer o seguinte: poupe a vara, estrague a criança. Isso é verdade. Mas ao lado da vara, guarde uma maçã para dar à criança quando ela estiver bem. Lutero aqui ensina que a disciplina deve ser exercitada sim, mas com amor. Se você não exercitar a disciplina, deixando o seu filho fazer o que ele bem entender, você vai estragar o seu filho. Ele vai causar mal para ele, para você e para a sociedade ao seu redor. Ele vai trazer sobre ele a ira de Deus sobre o seu pecado, sobre o pecado que ele comete. Mas você, ao disciplinar o seu filho, você deve fazer de tal maneira que esse filho não fique rancoroso com você, não fique magoado com você. Por isso que a disciplina ela deve ser regada com amor e com ensino. É por isso que, voltando ao nosso texto lá de Efésios 6,4, Paulo diz que os pais devem criar os seus filhos na disciplina e na admoestação. O que é admoestar? Simples. Admoestar é ensinar. É mostrar ao filho o caminho que ele deve andar, andando com ele nesse caminho. Isso significa que o ensino, a admoestação, deve ser pela palavra, mas também pelo exemplo. Por isso que a vara deve ser a última alternativa. Deve ser usada, se for necessário. Mas antes, deve haver um ensino, deve haver a conversa, deve haver a instrução. E mesmo quando a vara for necessária, o filho deve saber o porquê que ela vai ser usada. Nunca deve ser algo violento, mas deve ser algo provocado pelo ensino. Mas a admoestação, ela significa também aconselhamento. Muitos pais ignoram seus filhos, não conversam com eles, não ensinam, não corrigem, não advertem, não instruem. E quando uma criança, um adolescente, um jovem não aprende o que é certo com os seus pais, ele irá aprender o errado com más companhias. E dar presente, roupas, celulares não substitui um aconselhamento, você sentar com o seu filho e aconselhá-lo e conversar com ele. E agora eu vou falar uma coisa que talvez alguns não gostem. Infelizmente, alguns pais, inclusive pais cristãos, vão terceirizar essa tarefa do aconselhamento para psicólogos. Filhos indisciplinados agem assim por causa do seu pecado. E a psicologia não trata pecado. Bíblia trata pecado. É por isso que Paulo diz que a admoestação ela deve ser no Senhor, lá no final de Efésios 6,4. É tarefa dos pais aconselharem seus filhos e conversarem com eles sobre qualquer assunto.
É tarefa dos pais educar seus filhos, não dos professores de escola dominical ou dos professores da escola. Os pais devem buscar sabedoria da palavra de Deus para aconselhar seus filhos. Os pais devem educar, disciplinar, aconselhar seus filhos com a Bíblia aberta, mostrando para eles aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Os pais devem entender que nada substitui a palavra de Deus para educar e para aconselhar os seus filhos. E a palavra de Deus é o suficiente. Você usa a Bíblia para moldar o caráter do seu filho, da sua filha. Não psicologia, não terapias, não ideias, filosofias humanas. Por isso que o pai crente, a mãe crente devem educar, criar, disciplinar, admoestar o seu filho no Senhor, ou seja, na palavra dele. Por isso, pais, eu concluo a minha palavra dizendo para que vocês, assim como eu, nós devemos buscar sabedoria na palavra de Deus para educarmos os nossos filhos. Precisamos orar pedindo a Deus sabedoria e assim conduzir nossos filhos à maturidade cristã, sendo instrumentos de Deus para tornar os nossos filhos homens, nossas filhas mulheres parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma vez termos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Confessamos os nossos pecados, ó Pai, filhos e pais, quando filhos desobedecem seus pais, quando pais não têm sabedoria para educar os seus filhos. Ajuda, Pai, os filhos a serem obedientes no Senhor, a prestarem honra a seus pais. Ajuda-nos, ó Pai, como pais, a termos sabedoria, ó Deus, para criarmos os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Pai, eu quero te pedir pelas famílias da Tua igreja, Senhor Deus, por cada família que estiver me ouvindo agora, principalmente pelas famílias da minha igreja, Igreja Presbiteriana de Itaboa, de Correias e também a congregação de Guilhermes, ó Deus. Que o Senhor abençoe esses irmãos, ó Deus, que o Senhor cuide de suas famílias, que o Senhor dê sabedoria a cada pai, a cada mãe, que o Senhor derrame graça no coração de cada filho para poder obedecer no Senhor a seus pais. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cumpridores da Tua Palavra. E é isso que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.